Você sabia que tem gente que perde todo o dinheiro da aposentadoria tentando investir errado depois dos 50 anos? A pessoa lutou a vida inteira, pagou dívida, criou filho, passou perrengue e quando finalmente consegue guardar um dinheiro, pá, coloca tudo na furada de alguém que prometeu rendimento garantido. E o pior é quando a gente escuta isso aqui, ó. Ah, tô com 50 anos, tô com 55, 60. Não vale mais a pena investir de jeito nenhum. E eu fico pensando, como você vai viver os próximos 30 anos? De favor, com medo daquele boleto de luz, dependendo do seu filho? Então, se você tá aí na casa dos 40 e pouco, ou já passou dos 50 anos e não começou a investir, esse vídeo aqui é um abraço, um alerta e um empurrão ao mesmo tempo. A gente vai te mostrar como você pode investir com segurança e do seu jeito sem entrar em furada. E se você acha que já é tarde demais, fica aqui com a gente até o final que você vai mudar esse pensamento hoje. E caso você ainda não chegou na casa dos 40 e pouco, dos 50 e caiu aqui nesse vídeo, assiste até o final também porque você vai chegar na meia-idade e vai precisar de saber de tudo isso. E hoje a gente vai te mostrar porque sim, ainda vale investir depois de 50, como você começa do zero sem ao mesmo nunca ter investido nada, onde investir com segurança nessa fase, o que você nunca deve fazer com o seu dinheiro, e se esse tal de estoque ping é ou não cilada. Mas não se preocupa, a gente vai explicar tintim por tintim, com exemplos reais, do jeitinho que a gente gostaria de ter aprendido lá atrás. Então bora! Vale a pena investir depois dos 50 anos? Então, como nós já adiantamos aqui no início do vídeo, sim, vale muito a pena investir depois dos 50 anos. Até porque você tem muita vida pela frente. E não é só para tentar ficar rico não, tá? É para te dar uma segurança, para te dar uma autonomia, porque depender só do INSS é pedir para ficar contando moeda todo santo mês. Pensa só, se você tem 50, 55, 60 anos, você ainda pode viver mais 20, 25, 30 anos. É muito tempo para ficar com dinheiro parado ou até mesmo mal investido. Sim, a sua vida não acabou. De repente você quer deixar dinheiro para os seus filhos, para os seus netos. De repente quer acrescentar mais um dinheirinho na sua aposentadoria. Ou talvez você não queira nada e quer ter agora. Simples. E sabe o que é pior? Tem gente que nessa idade acha que guardar R$200 por mês não faz nenhuma diferença. Ah, faz sim. Porque não é o quanto você guarda, é o que você faz com esse dinheiro. Entendeu? Multiplicar é investir o pouco que você tem. E é isso que simplesmente muda tudo. Antes de você sair procurando investimentos mais rentáveis, que te dê mais retorno, vamos responder algumas perguntinhas antes. Primeiro passo, você tem dívidas? Dívidas com cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, porque se você tiver, você deve quitá-las antes de fazer qualquer investimento. Porque não adianta nada você investir para ganhar 1% de juros ao mês, sendo que você paga 12% de juros no cartão de crédito. Segundo passo, montar a reserva de emergência. Essa frase é bem clichê, né? Mas é justamente isso que vai te dar segurança, vai te proteger quando o mundo todo estiver desabando. Como, por exemplo, surgiu uma doença, algum desemprego, problemas na casa e por aí vai. E quanto eu devo guardar, Carol? O ideal é você guardar de 6 a 12 meses dos seus gastos essenciais. E para fazer esse cálculo é bem simples. Por exemplo, vamos supor que de gastos essenciais você gaste 2.000 por mês, com remédio, aluguel, supermercado, e aí você vai pegar esses 2.000 e multiplicar por 6 ou por 12. Se você multiplicar por 6, vai dar uma reserva mínima de R$12.000. E se você multiplicar por 12, vai dar uma reservona de R$24.000. Que é o ideal para a sua idade, mas serve para todo mundo. Mas o ideal para as pessoas mais jovens, nós indicamos também uma reserva de 3 meses, pelo menos. Mas agora, preste atenção nesse cenário. Se hoje você tem 50 anos e começou a investir R$200 por mês, com uma taxa de rendimento de 0,7% ao mês, que é o que o Tesouro Selic ou um CDB de ótimo rendimento costuma render, olha o que pode acontecer. Em 15 anos, quando você tiver aproximadamente 65 anos, você teria acumulado aí R$63.000 brutos. E isso só com aporte de R$200 por mês, tá? Mas calma, descontando o imposto de renda sobre os rendimentos, que varia aí de 15% a 22,5%, o valor final ficaria por volta de R$57.000 a R$60.000. E se ao invés de guardar R$200 por mês, você tivesse guardado 300 por mês, você teria um total aí, depois desses 65 anos de idade,
em torno de 85 mil a 90 mil reais. Agora segura essa. Se você tivesse guardado R$ 500 por mês, você poderia chegar aí aos 145 mil, 150 mil com 65 anos e esse valor líquido. E tudo isso só com consistência, sem correr riscos e sem aplicar em nada mirabolante. E esse é o poder dos juros compostos. Ele trabalha para você enquanto você dorme. Mas para isso acontecer, você tem que acordar e começar agora. Esse dinheiro da reserva, gente, não pode ficar em qualquer lugar. Ele tem que ficar guardado num lugar seguro, estável e bem fácil de se resgatar. Nada de guardar esse dinheiro aí por 2 anos, travar ele por 2 anos ou colocar na poupança, pelo amor de Deus. Porque quando você mais precisar, você pode resgatar aquele dinheiro a qualquer momento, sem precisar pagar imposto e sem levar aí dias úteis para você poder resgatar o dinheiro. Existem 3 lugares ótimos que você pode estar investindo seu dinheiro para reserva de emergência. E vamos começar pelo Tesouro Selic. Ele é o investimento mais seguro do Brasil, pois você está emprestando seu dinheiro para o governo e ele vai estar te devolvendo esse dinheiro com juros. E como o nome já diz, Tesouro Selic, ele acompanha a taxa Selic, que é o termômetro da economia. Se a inflação está alta, a Selic sobe. Se a inflação está descendo, a Selic desce. E ele é excelente para você guardar sua reserva de emergência, porque você pode resgatar a qualquer momento e rende todo dia útil. E o melhor, ele é seguro pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito garantido pelo governo. O segundo investimento é o CDB de liquidez diária. Ele é muito parecido com o Tesouro Direto, mas a única coisa que muda é que no lugar de você emprestar seu dinheiro para o governo, você vai estar emprestando para o banco e ele vai estar te devolvendo com juros também. E o CDB é como se fosse um empréstimo que você está fazendo para o banco. E quando ele é de liquidez diária, é porque você pode resgatar aquele dinheiro a qualquer momento. Então você só precisa escolher um CDB que renda 100% do CDI e de um banco confiável. Se for de um banco pequenininho, você vê aí se tem o seguro FGC, porque ele te garante aí até 250 mil por CPF, por instituição. E o terceiro são contas no banco que te rende 100% do CDI só por estar na conta corrente. Algumas corretoras ou bancos digitais oferecem contas que já rendem automaticamente. Você deixa o seu dinheiro na conta corrente e ela já rende mais que a poupança, sem esforço algum. E dependendo, rende mais que um CDB de liquidez diária. Mas atenção, não é qualquer conta digital. Tem que ver aí se ela rende aí pelo menos 100% do CDI e se tem aquele saque fácil. E lembra que isso serve para reserva do dia a dia, tá? Para valores menores, não para grandes quantias. E olha, se você ficou confuso com esses nomes, Tesouro Selic, CDI, CDB, calma. A gente já tem vídeos gravados aqui no canal explicando passo a passo de como funciona. Então termina esse vídeo aqui e vai lá assistir esses para você entender um pouco mais a fundo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E onde investir com segurança depois de 50 anos? Bem, agora que você montou sua reserva de emergência, acabou com as dívidas ou está se organizando para isso, vem a hora de começar a investir de verdade. Mas como você passou dos 50 anos, isso muda um pouquinho. Na verdade, é mais a questão do propósito, né? Porque para você que está aí na casa dos 50, você precisa de um investimento seguro, que é bem melhor do que você ter um investimento que renda aí bastante. Sim, porque nessa fase o foco principal não é ganhar muito com investimentos de alto risco. O foco é proteger o que você construiu, garantir uma aposentadoria mais tranquila e também até ganhar uma rendinha extra. Então vamos fazer o seguinte, eu e o Bruno, nós vamos te mostrar 3 caminhos seguros e eficientes para você estar podendo começar agora, mesmo com pouco dinheiro. Vamos começar com a renda fixa. A renda fixa é como se fosse o porto seguro, a área VIP dos investimentos. Ela é previsível e ainda te protege da inflação. Eu vou só te pedir para esquecer a poupança por uns minutinhos para você me dar a oportunidade de te mostrar rendimentos muito melhores com investimentos muito mais seguros e rentáveis. Vamos lá! Você pode estar investindo aí no Tesouro IPCA+. Ele vai te pagar aí um rendimento fixo mais a inflação. Isso quer dizer o quê? Que o seu dinheiro não vai perder o poder de compra. Isso! E ele é ótimo para aposentadoria. CDBs com vencimento programado. Esse CDB é um pouquinho diferente daquele de liquidez diária que a gente falou ainda há pouco para reserva de emergência. E por quê? Porque esse tipo de CDB
você não pode resgatar a qualquer momento. Você precisa resgatar só na data do vencimento. E eles também são protegidos pelo FGC e rendem mais que o Tesouro Direto. LCIs e LCAs. Esse é isento do imposto de renda e rendem muito bem. Para você entender um pouquinho melhor, ele é tipo um CDB, só que ele é voltado para o setor imobiliário ou agrícola. O legal da renda fixa é que você pode estar escolhendo os prazos, os objetivos, os valores. Você pode estar começando com um investimento simples, de R$30, R$50 e vai escalando aos poucos. A segunda opção é você diversificar. Você vai pegar uma parte do seu dinheiro e você vai investir em renda variável, que nesse caso aqui vai ser os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, para quem não sabe, é como se você fosse receber um aluguel todo mês sem ter um imóvel. E é isso que os FIIs, os fundos imobiliários, fazem. Você compra ali uma parte do fundo que investe em imóveis comerciais e você ganha ali um lucrinho em cima disso. E também dá para você começar com pouco. Por exemplo, com uma cota de 10, 15 reais. E antes de qualquer coisa, para você ficar ciente, nós não estamos indicando nenhum tipo de ativo. Nós só estamos expondo o que achamos de alguns tipos de fundos. Então, tem o XPML11, que é o XPMOLs. E se você gosta da ideia de estar investindo em shopping centers, esse pode ser uma boa escolha, porque ele se destaca pela qualidade dos ativos do seu portfólio e pela gestão ativa, né? Que ele está sempre buscando otimizar os resultados, né? E distribuir os rendimentos. Outra opção é o BTG Pactual Logística, com o código BTLG11. Esse é o fundo que foca em galpões logísticos, modernos e bem localizados, atendendo grandes empresas. E ele também possui uma gestão profissional e busca sempre a valorização dos ativos. Então é uma alternativa bem interessante para quem busca aí diversificação no setor logístico. Já ouviu falar de CRIs? Então, eles são títulos de dívidas imobiliárias, chamado de Quina em Rendimentos Imobiliários. Ele é uma boa opção a considerar, porque esse fundo investe uma carteira diversificada de CRIs, proporcionando rendimentos atrelados ao CDI. E devido à sua exposição aí ao CDI, o KNCR11 ele tende a oferecer bons rendimentos em cenários de juros elevados, além de contar com a experiência da Kinea na gestão de ativos imobiliários. Lembrem-se de que esses fundos são bem conceituados, mas você precisa analisar bem, precisa analisar se eles se alinham aos seus objetivos e precisa ver também o perfil de risco de cada um. Tá beleza? Além disso, é muito bom você diversificar os tipos de fundos e setores, porque isso aí pode te ajudar muito a mitigar riscos e potencializar os seus rendimentos lá no futuro. E olha só, essas informações que estão passando são tudo baseadas em dados disponíveis até abril de 2025. Então fiquem ligados que podem estar sujeitos a alterações. É bom sempre você verificar as informações mais recentes e consultar um assessor financeiro antes de fazer qualquer tipo de investimento. Então dá uma estudada aí, vê quais são os melhores fundos, mas eu vou te dar uma dica, tá? Sempre olha o histórico de pagamento, a vacância, que é quanto do imóvel tá vazio, se ele é de tijolo, que é imóvel real, ou de papel, que é renda fixa imobiliária. Os fundos imobiliários são ótimos para quem quer ter uma renda extra mensal, mas precisa diversificar. Nada de colocar todo o seu dinheiro em um único investimento. Agora que você já tem um valor alto guardado, tipo acima de 100 mil reais, é interessante considerar investir uma pequena parte no exterior. Isso mesmo, só uma parte. E nós já vamos te explicar o porquê disso. Mas não é para colocar tudo lá fora não, pelo amor de Deus. Porque o foco aqui é proteger o seu patrimônio. Então, quando você investe em dólar, por exemplo, você está se protegendo de algumas crises econômicas aqui no Brasil. Vamos dizer que os bancos que você tem investimentos quebrem, que é muito difícil acontecer. Então, você tendo uma parte no exterior já te garante pelo menos um pouquinho. É como um cinto de segurança financeiro. Você espera não precisar usar, mas caso aconteça algum acidente, você está protegido. E você pode estar fazendo isso comprando ETFs internacionais direto na Bolsa Brasileira. O mais famoso é o IVVB11, que investe aí em mais de 500 empresas dos Estados Unidos.
como Apple, Amazon, Google, Microsoft. E tudo isso você faz com os pequenos cliques, tá? Você não precisa abrir conta lá no exterior. O resto continua sendo investido no Brasil, com estratégia e segurança, como a gente já te passou. E por falar em Brasil, você pode sim investir em ações brasileiras depois dos 50 anos, mas precisa fazer isso com consistência. E uma ótima forma de começar é através dos ETFs da própria B3. Por exemplo, BOVA11, ela acompanha as maiores empresas da Bolsa Brasileira. SMAL11 acompanha as empresas pequenas e médias que podem crescer bastante. DIVO11 foca em empresas que são boas pagadoras de dividendos. Ou seja, as empresas que distribuem parte dos lucros para você. Esses ETFs são ideais para quem não quer estar na bolsa, porque eles não ficam ali escolhendo um por um, ação por ação, igual um analista. E com isso você já consegue colher os frutos da renda variável e com mais idade. E o mais legal é que você pode estar investindo com pouco, 100, 200 reais por mês, e não precisa ser rico para investir com inteligência. Então, depois dos 50, a regra é clara. Segurança em primeiro lugar, diversificação, para você não ficar preso ali em um investimento só. E se você tiver mais capital acumulado, uma pitadinha de investimento exterior. Agora a gente vai falar de uma parte que dói, mas precisa ser dita. Os erros que mais destroem o dinheiro de quem passou dos 50 anos. E olha, a maioria das pessoas cometem sem nem perceber. Depois dos 50 anos, o seu dinheiro tem que te dar tranquilidade. Não é hora de arriscar tudo ou entrar em modinha. Por isso, preste bastante atenção nesses pontos aqui, ó, que eles estão com carinho e com base em muita história real. Então anota aí, porque isso aqui pode te salvar aí de uma dor de cabeça bem forte. Primeiro, investir tudo em um único lugar. Mesmo que pareça seguro, a diversificação é o seu paraquedas. Lembra disso, sempre diversifique a sua carteira. Segundo, confiar em oportunidades milagrosas. Se alguém te prometer 3% ao mês, tu já corre, porque isso aí pode ser pirâmide ou golpe, ou um ou outro. Terceiro, cair em jogo de tigrinho, apostas, cassino online, isso aí é furada, isso aí não é investimento. Isso é apenas uma armadilha para destruir o seu psicológico e o seu dinheiro. Quarto, vender ativos por medo. Lembra, gente? Passou dos 50, o foco é comprar ativos que geram renda e não vender tudo desesperado. Lembra que você já passou daquela fase de testar tudo, investir em tudo. E quinto, viver sem planejamento financeiro. Nessa fase da vida, é fundamental você ter controle dos seus gastos, saber o que entra, o que sai, ter total controle dos seus gastos mensais. E aqui entra uma dica de ouro para você. Se você ainda não tem um planejamento, temos uma planilha especial para você. Ela é totalmente gratuita e te ajuda aí a organizar os seus gastos mensais. Você consegue separar o que é essencial, o que é somente supérfluo E ainda calcular o quanto você precisa ter de reserva, e entre outras funcionalidades. Ela é bem simples, do jeitinho que a gente gosta. Você não precisa ser expert em Excel, tá? Pelo contrário. Você só precisa colocar os números lá na planilha. E deixa que o resto ela faz sozinha. E se você quiser baixar, o link tá aqui na descrição. Mas corre, porque em breve ela não será mais gratuita. Agora a gente vai falar do famoso Stock Picking. E você deve estar aí perguntando, o que é isso? O que é isso que ela está falando, gente? O que é Stock Picking? E nada mais é do que você escolher as ações, ação por ação. Por exemplo, vou colocar o meu dinheiro na Petrobras. Eu vou colocar o meu dinheiro na Magazine Luiza. Eu vou colocar o meu dinheiro no Itaú. Então, você especifica ali o que você quer comprar. É como montar seu próprio time de futebol, só que com empresas. Parece bem legal, mas exige muito estudo, muita análise, muita paciência, muito tempo e muito sangue frio. Agora pensa, se você já tem uma vida corrida, trabalha, busca o neto, arruma a casa, não entende nada do mercado, me diz, vale a pena entrar nesse nível de estresse? E se você for com uma pequena parte do seu dinheiro, somente com um aprendizado, aí sim vale a pena. Mas para a maioria das pessoas que passou dos 50 anos, o que vale a pena é ficar com os ETFs, como falamos anteriormente, ou investir em renda fixa, ou fundos imobiliários. Investir na sua idade tem que ser leve, não só na sua idade, né? Em
todas as idades. Tem que te dar mais tranquilidade e não só preocupação. E convenhamos, você não precisa de ações para ter bons resultados. Então, vamos resumir rapidinho para gravar no seu coração. Sim, ainda dá tempo de investir depois dos 50. Tu para com isso. Comece montando a sua reserva, quitando as suas dívidas e investindo com inteligência. Foque sempre em segurança, consistência e paz de espírito, minha filha. Evite promessas de lucro fácil. Lembra dos 3% ao mês. Tu já corre. E só invista no que você entende. Você passou a vida inteira cuidando dos outros, mas agora você vai cuidar de você. Investir é um ato de amor próprio. Comece com pouco, mas comece hoje. E isso serve para todas as idades. E se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante para o YouTube entender que a gente está entregando um conteúdo de qualidade. Comenta aqui embaixo qual foi a maior dúvida que você tirou hoje, ou o que mais te travava para você começar a investir. Quem sabe esse comentário não vira o próximo vídeo do canal. Ou inspira outras pessoas. E não esquece, tem vídeo aqui no canal explicando o que é CDB, Tesouro Direto, fundos imobiliários, conta 100% CDI e muito mais. Os links estão todos aqui na descrição. Então é isso, gente. Um beijo e tchau! Bora investir com o Casal Investe!